a primeira parte da aula, aquela parte introdutória, diferenças entre auditoria independente e auditoria externa, nós já matamos, ok? Agora a gente vai mostrar um slide para vocês, que é um slide que eu mostro em boa parte dos meus vídeos, boa parte das aulas. Por quê? O pessoal vem, assiste um vídeo, assiste uma aula, fica um mês, 2 semanas sem estudar, aí vai assistir de novo, ele vai ver de novo o processo de auditoria, como é que funciona. E só nesse slide, se for uma prova mais tranquila, que pode acontecer, dá para a gente tirar algumas questões. Vamos imaginar aqui o seguinte, eu falei para vocês que a auditoria independente é contratada para emitir uma opinião, fazer uma avaliação nas demonstrações e emitir uma opinião. Então tá aqui, ó, vou colocar uma marca aqui, que é o item inicial, que é o contrato. Firmou-se um contrato, a empresa auditada, a ser auditada, contratou uma firma de auditoria independente ou um auditor independente pessoa física para fazer esse trabalho. E ele vai começar, esse auditor vai começar a sua fase de planejamento. Eu vou diminuir um pouco aqui, pessoal, para poder ficar mais fácil da gente usar a parte inferior. Ele vai iniciar o seu planejamento de auditoria. E aí, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais de planejamento, mas eu já vou dar algumas dicas importantes aqui sobre planejamento. Primeiro, o planejamento começa logo lá no início, a primeira fase da auditoria. Mas é uma fase que vai até a entrega do relatório. Por quê? Porque é um processo contínuo. Então, o planejamento, o ato de planejar é uma ação contínua, que vai sendo alterada ao longo do tempo, conforme a situação fática for se alterando. Então, nós teremos alguns pontos aqui em que o planejamento de auditoria vai ter que mudar. Com isso, a gente já pode pegar a primeira ideia sobre o planejamento de auditoria. O planejamento de auditoria é uma ação contínua, ou seja, vai até o final do trabalho de auditoria, e flexível. Ou seja, a qualquer tempo eu posso mudar o que eu tinha planejado. E esse planejamento de auditoria, quando o ato de planejar, né? Planejar é chegar a uma conclusão sobre como é que eu vou fazer o meu trabalho. O planejamento tem uma fase um pouco mais ampla, mais aberta, que vai dar para o auditor uma visão geral de como é que funciona aquela empresa que ele vai auditar. E essa fase mais aberta, mais ampla, nós denominamos estratégia global de auditoria. Estratégia global de auditoria. Na estratégia global, o auditor vai dizer linhas gerais como é que o trabalho vai ser realizado. Então ele vai dizer, olha, o trabalho vai ser realizado, a minha ideia geral é essa aqui, e depois que a estratégia global estiver consolidada, ele vai detalhar a sua estratégia global por meio de um documento denominado Plano de Auditoria. Plano de auditoria. Então, o plano de auditoria, e aí é mais uma informação importante para vocês, o plano de auditoria é um detalhamento da estratégia global de auditoria. Em algumas provas, vocês poderão ver o plano sendo denominado de programa. Dependendo da banca, dependendo da norma, e a estratégia global pode ser denominado, dependendo de tudo isso, como plano. Tá ok? Então, eu nunca ouvi falar em programa, tá? Então, um programa é igual a plano. Faz assim para a prova, que é o que interessa para vocês, tá bom? Mas vamos lá, e esse plano? Tá, eu terminei o plano tá ok. Para que serve o meu plano? O meu plano serve para eu saber execução da auditoria. O plano serve para eu demonstrar como é que será a execução da minha auditoria. Então, o plano vai ser utilizado na fase de execução. E como é que funciona? O que é executar uma auditoria? O pessoal que não trabalha, nunca fez uma auditoria, né, que é a maioria absoluta de vocês, eu imagino que tenha um ou outro auditor de algum órgão aí, mas eu acredito que a maioria de vocês não tenha feito. O que é auditar? Auditar é aplicar procedimentos. Aquelas ações que parecem isso é muito prático, é muito miúdo, esse é o ato de auditar.
Então, a auditoria é a aplicação de procedimentos, como, por exemplo, uma entrevista. Eu, como auditor, vou entrevistar o funcionário da empresa. Eu estou aplicando um procedimento de auditoria, uma técnica de auditoria. Esses procedimentos de auditoria são aplicados para que o auditor obtenha evidências são os meios de prova. Então, as evidências de auditoria são os meios de prova que vão fazer com que o auditor chegue à conclusão. Chegue a uma conclusão sobre o objeto auditado. Entenderam que no slide anterior eu falei que aqui vocês iam ver como é que funciona a execução nessa sequência? Né? O que é execução? É a aplicação de procedimentos de auditoria para o auditor obter evidências que o façam chegar a conclusões. E para que isso tudo, né? Para que ele vai fazer isso aí? Para poder subsidiar a emissão do seu relatório, que é mais uma fase da auditoria. Então, a sua conclusão vai ser materializada num relatório do auditor independente, ok? Esse relatório, antecipando pouca coisa aqui, que a gente vai ver depois, esse relatório pode ser não modificado, se estiver tudo bem, ou seja, se as demonstrações forem elaboradas de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável e se não houver distorções relevantes, não modificado. Agora, se houver distorções relevantes, ele vai modificar, vai ser o relatório modificado, que pode ser de 3 formas: adverso, com ressalva, ou uma abstenção de opinião, ok? Pessoal, esse é o processo de auditoria. Então, esse slide também é muito importante para vocês. Então, tirem uma foto, deem um print nesse slide, porque ele é muito importante para o entendimento de tudo que a gente fala na aula e entendimento daquilo que se cobra na prova, tranquilo? Planejamento de auditoria. Vamos voltar para a primeira fase. Nós já falamos aqui que é a primeira fase. Não foi? Bom, planejamento é a primeira fase da auditoria. Segunda informação, ele não se encerra com os trabalhos de campo. Comecei os trabalhos de campo. Posso mexer no meu planejamento? Pode, claro. Lembre-se que eu falei lá atrás. O planejamento é uma atividade contínua e flexível. E está aqui, ó, é flexível. Pode mudar a qualquer momento. Essas são as principais considerações acerca do planejamento da auditoria. Materialidade no planejamento. Pessoal, a materialidade é um tema muito simples, que o pessoal tem dificuldade de entender, até mesmo pela maneira como consta das normas, e às vezes a gente escreve no PDF, tentando dar um embasamento normativo para o aluno, e acaba não sendo muito claro também. Então, vamos tentar aqui entender como é que é essa materialidade. Bom, a materialidade está muito relacionada à importância que determinado valor tem no conjunto das demonstrações contábeis. Um exemplo que eu dou é uma empresa grande. Imagine uma empresa grande, uma multinacional, uma empresa muito grande. Um erro de R$3.000, será que é relevante? Será que é importante? Será que vale a pena o auditor perder tempo verificando uma questão de uma conta de R$3.000 para uma empresa imensa? Provavelmente não. Porque para aquela empresa especificamente, o conceito de materialidade, o valor de materialidade que o auditor considerou é muito alto para aquele valor pequeno que ele está vendo ali. Entenderam? Já para outras empresas, os mesmos R$3.000, para uma empresa menor, uma outra empresa, pode ser relevante, pode ser importante. Então, a materialidade do auditor, que o auditor define, como é que ele define? Por meio do seu, vou anotar aqui que é importante, julgamento profissional. Julgamento profissional do auditor. Então, por meio disso que ele define qual seria a materialidade para aquela empresa específica. É importante, como todo o planejamento, a materialidade não é imutável. Ou seja,
Eu posso entender no início dos trabalhos que a minha materialidade considerada vai ser de um valor, não sei, de 1% do ativo, 1% de determinada conta. E ao longo da auditoria, eu chego à conclusão de que aquele valor é muito alto. Esse valor está muito alto, eu não estou pegando nada aqui acima desse valor. Aí eu posso abaixar durante a auditoria, porque o planejamento é flexível, a materialidade pode ser mudada também. Ou então, ao contrário, nossa, a materialidade está muito baixa, eu estou tendo muito trabalho, ver coisas muito grandes que não estão me acrescentando, tá ok? Então essa é a materialidade no planejamento da auditoria. Vamos agora a algumas questões sobre planejamento, poucas questões sobre planejamento. A respeito do planejamento dos trabalhos de auditoria governamental, da fraude e do erro, dos testes, das técnicas da amostragem estatística, julgue os próximos itens. Essa introdução aqui, o CESP nessa questão fez para várias questões. Para bater numa introduçãozinha só, ele fez todas as introduções. O que vale mesmo é a partir de agora. No planejamento dos trabalhos de auditoria a ser realizada na DPU, Defensoria Pública da União, além da observância das normas de auditoria, o auditor deve considerar as normas específicas relativas ao objeto da auditoria. Ok, faz sentido, não é, pessoal? O auditor vai considerar as normas de auditoria gerais e aquelas específicas para aquele objeto. Até aqui tudo bem. Ainda que tais normas não sejam consideradas na avaliação da materialidade de distorções encontradas. Ou seja, o que a banca está dizendo é o seguinte, olha, eu vou verificar a observância às normas de auditoria e a todas as normas que têm alguma relação com a empresa, ainda que essas normas não tenham nada a ver, ou seja, não sejam consideradas, não tenham nada a ver com a materialidade das distorções. Pessoal, não pode ser assim. Eu já disse para vocês algumas vezes nessa aula que o auditor se preocupa muito com a relevância das distorções. Se são distorções irrelevantes, ele não considera. Da mesma forma, se uma norma não é considerada nessa avaliação de materialidade, ou seja, a norma não tem nada a ver com a materialidade das distorções, é claro que eu não vou precisar observar essa norma, não vou precisar seguir essa norma durante a realização dos meus trabalhos, ok? Então o gabarito dessa questão é errado, porque está dizendo que ele deve considerar todas as normas, ainda que elas não sejam consideradas na materialidade, o que está errado, ok? Questão 6. Sempre que novos fatos recomendarem, o planejamento e os programas de trabalho devem ser revisados e atualizados. Pergunto para vocês, isso está certo ou está errado? Está certo, como nós já vimos várias vezes ao longo dessa aula. Sempre que novos fatos recomendarem, o planejamento e os programas de trabalho, sim, devem ser revisados, pois o planejamento de auditoria é uma atividade flexível e contínua. Ponto para vocês. 7ª questão. Os procedimentos de auditoria são definidos no próprio programa. Professor, eu nunca vi o que é programa. Viu sim, eu acabei de falar. Caiu na prova. Programa é como... Lembrem-se do plano, estratégia global, plano. Então, o programa aqui é o detalhamento do que foi planejado de maneira mais genérica. Tá ok? Nessa ocasião, descreve-se o que deve ser feito e como devem ser realizados os exames. As averiguações e verificações devem permitir que os auditores formem uma opinião que fundamente sua manifestação. Pessoal, essa assertiva está correta. Por quê? Primeiro, falei para vocês lá no slide, quando eu falei do planejamento, eu falei, olha, tem o planejamento, tem uma estratégia global, não é isso? E tem o detalhamento da estratégia global, que é o plano, que nós podemos denominar, às vezes a banca chama de programa. O CESP chamou aqui em 2013, tá ok? Então esse programa de auditoria, eu falei que tem o detalhamento da estratégia global. Se ele é o detalhamento da estratégia global, não é ele que tem que demonstrar o que deve ser feito, descrever o que fazer e como fazer? Sim, é ele, exatamente. Basicamente, no plano, nós teremos o que
uma planilha, uma maneira de mostrar para o auditor o que vai fazer, quem vai fazer, como, quando e assim por diante, tá ok? Então nós teremos esse detalhamento. Então essa primeira parte está correta. E as verificações, é a segunda parte, devem permitir que os auditores formem uma opinião que fundamente sua manifestação. Está correto. Lembra que eu falei que naquele slide de processo de auditoria a gente ia pegar muita informação? Pois bem, quando eu falei que a execução nada mais é do que a aplicação de procedimentos para se chegar a evidências que possibilite o auditor chegar a conclusões, é exatamente isso que está falando aqui. As averiguações, ou seja, os procedimentos, devem permitir que os auditores formem uma opinião sobre as demonstrações contábeis, ok? Então esse item está correto também. Risco em auditoria. Risco em auditoria é um tópico muito simples, muito fácil de entender. Quando cai na prova, o pessoal tem muita dificuldade para errar. Normalmente a gente acerta, mas para isso tem que entender quais são os principais tipos de risco de auditoria. Vamos lá. Primeiro vamos para a definição da norma. Segundo a NBC-TA 200, risco de auditoria, olha como é simples. Risco de auditoria é o risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contiverem distorção relevante. Professor, explica melhor aí, porque tá confuso o texto. Tudo bem, vamos lá. O auditor expressa uma opinião inadequada, ou seja, errada. O auditor errou quando as demonstrações contábeis continham distorção relevante. Se ele errou e as demonstrações continham distorção relevante, o que o auditor falou? Falou que não continham. Então, o risco de auditoria nada mais é do que o risco de que o auditor diga que não há distorções relevantes nas demonstrações contábeis, sendo que há distorções relevantes, mas o auditor diz que elas não existem. Ficou claro isso aí? Então, o que a norma fala é exatamente isso e é exatamente explicado da maneira como eu estou dizendo. O risco de auditoria é uma função dos riscos de distorção relevante e risco de detecção. Vamos ver cada um deles agora, que é muito simples. Primeiro, risco de detecção. Quando eu falo em risco de detecção, eu estou tratando do risco, o próprio nome já diz, detecção. É o risco de que o auditor, nos procedimentos de auditoria executados pelo auditor, não detectem uma distorção relevante. Professor, mas é comum isso acontecer? O auditor não está fazendo auditoria seguindo as normas, ele não está se dedicando, não está fazendo certo? Sim. Entretanto, a gente tem que se lembrar que a auditoria é realizada por meio de testes, então ela vai testar as informações e por meio de amostragem. Ou seja, o auditor não consegue ver tudo. Já que ele não consegue ver tudo, o auditor não consegue verificar todos os itens possíveis daquelas demonstrações contábeis, é possível que, durante o trabalho dele, ele não consiga detectar uma distorção relevante que, porventura, existe. Então, sempre há esse risco. Então, risco de detecção é o risco, vamos colocar aqui, entre parênteses, é o risco do trabalho do auditor. Então, se há um risco de que o auditor não identifique as distorções, distorções relevantes, esse é um risco de detecção. E o risco de distorção relevante? É o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção, então, risco de que contenham distorção antes da auditoria. Então, enquanto o risco de detecção está diretamente relacionado ao trabalho do auditor, o risco de distorção relevante é justamente o contrário. É o risco anterior ao trabalho do auditor. Então, vamos ver que risco é esse. Esse risco de distorção relevante. Ele se divide em risco inerente e risco de controle. Ambos, obviamente, estão no momento anterior ao trabalho do auditor, porque se a gente considerar o trabalho do auditor, a gente vai estar falando do risco de detecção. O risco inerente é aquele que já existe na empresa antes dos controles internos.
Exemplo, uma empresa que trabalha com segurança armada, né, com armamento, tem uma reserva de armamento, os funcionários da empresa são vigilantes que trabalham armados. Essa empresa tem um risco inerente, o risco fora de qualquer outro atuação, tem um risco muito grande. Trazendo essa informação para as demonstrações contábeis, empresas que cobram diretamente, vendem produtos muito baratos, muito simples, que cobram muito dinheiro, tem um risco inerente ali. Independentemente dos controles ou da auditoria, ela já tem um risco de que algum funcionário cometa uma fraude e desvie o dinheiro, o risco de que venha um ladrão lá com uma arma na mão e leve o dinheiro todo do caixa, ou seja, esse risco é inerente que ele pode ser mitigado por meio de uma série de atos, de ações. Mas é um risco que vai existir de qualquer forma, sempre vai ter um risco inerente. Ele não está relacionado aos controles nem à auditoria. E o risco de controle, muito fácil, como o próprio nome diz, é o risco de que uma distorção não seja prevenida pelo controle interno. Pessoal, lembra que eu falei lá quando eu fiz o quadrado, que eu disse, olha, essa aqui é uma empresa que eu uso para poder explicar o que qual a diferença entre auditor interno e auditor independente? Pois bem, quando eu montei aquele desenho, eu mostrei para vocês que os controles internos nada mais são do que um sistema de políticas e procedimentos para auxiliar a entidade, para proteger o patrimônio da entidade. Então, entretanto, há um risco natural de que essas políticas e esses procedimentos de proteção do patrimônio não consigam prevenir determinada falha, determinado erro, determinada fraude, ok? Ou determinada distorção, não consigam prevenir a existência de uma distorção. Então, pois bem, nós temos então, acabamos de ver que nós temos um risco inerente, um risco de controle e um risco de detecção, sendo que o risco inerente e o risco de controle, que são anteriores ao trabalho do auditor, esse conjunto é denominado risco de distorção relevante. Ficou claro, pessoal? Ficou tranquilo? Outra informação importante sobre riscos. A identificação dos riscos é responsabilidade da administração. Vejam que não é responsabilidade do auditor interno, do auditor independente, do usuário, da CVM, sei lá do que a banca vai falar. A identificação dos riscos é responsabilidade da administração da entidade e não dos auditores. É lógico que, eventualmente, realizando um trabalho de auditoria, o auditor vai identificar algumas distorções. Vai identificar riscos, tanto de riscos de controle, riscos inerentes, mas é importante ele entender que a responsabilidade não é dele. Ele vai até comunicar à administração, mas a responsabilidade não é dele, ok? É de quem? É da alta administração, é da administração da entidade. Oitava questão, vamos para a oitava questão. O risco de auditoria é a possibilidade de que o auditor, por algum motivo alheio à sua vontade, vir a emitir uma opinião tecnicamente inadequada sobre as demonstrações contábeis significativamente incorretas. O que a banca está dizendo aqui? Olha, as demonstrações contábeis estão incorretas, mas há um risco de que o auditor emita uma opinião equivocada ou inadequada sobre as demonstrações. Pessoal, se eu estou falando que as demonstrações estão significativamente incorretas, ou seja, há distorções relevantes e que há possibilidade do auditor errar na emissão dessa opinião, a gente está falando do quê? Do risco de auditoria. Então é exatamente essa parte aqui, ó, risco de auditoria até aqui. Para fins de análise, o risco de auditoria divide-se em 3 componentes: risco inerente, risco de controle e risco de detecção. Professor, mas eu aprendi agora aí no slide que é em 2 componentes. Mais ou menos, né? Voltando no slide, a gente vê aqui, olha. São 3 componentes, sendo que 2, se nós juntarmos, formam um segundo grande componente. Enfim, aí não tem muita
Mas é isso aí, tá bom? Então, para fins de análise, o risco se divide em 3 componentes, ok. Opa, marcado errado aqui. Gabarito dessa questão qual é? Certo, isso aí. Testes e procedimentos de auditoria. Pessoal, dê uma respirada, que agora a gente vai começar um ponto muito importante da matéria. Deve ter umas 4 ou 5 questões aí, nós fizemos 8 até agora. Então, esse tópico é muito importante. Esse tópico e o tópico relacionado às normas do auditor independente. Vamos para a primeira informação. Pessoal, vem para mim aqui que eu vou lembrar vocês de um detalhe. Quando eu mostrei o processo de auditoria, eu disse para vocês que nós temos uma execução e essa execução nada mais é do que aplicar os procedimentos de auditoria para chegar a evidências que vão consubstanciar o meu relatório. O que nós estamos estudando agora são justamente os procedimentos de auditoria na fase de execução que vão possibilitar a aplicação, a obtenção de evidências. Então, nós vamos estudar agora esses procedimentos. Alguns procedimentos são aplicados sobre os controles internos da empresa. Por que eles são aplicados sobre os controles internos da empresa? Porque, lembrem-se, eu tenho o risco inerente, o risco de controle e o risco de detecção, e eles estão interligados. Se eu melhorar o meu risco, ou melhor, se eu diminuir o meu risco de controle, ou seja, se eu melhorar os meus controles e diminuir o risco de que os controles não consigam identificar distorções, eu estou melhorando o meu risco de auditoria como um todo. Se eu tenho um bom controle interno, eu posso aplicar menos procedimento de auditoria. Isso é natural. Então, o controle é muito bom, o controle é muito eficiente, eu não preciso aplicar tantos procedimentos naquele item que eu iria auditar. Pelo contrário, se os controles internos não são bons, são controles internos ruins, eu vou ser obrigado a priorizar aquela área. Eu vou ter que aplicar mais procedimentos de auditoria naquela área. É por isso que o auditor aplica testes de auditoria nos controles internos, para ver em que ponto ele precisa priorizar os testes de auditoria que ele vai aplicar nos sistemas contábeis propriamente ditos. Então vejam que são testes realizados pelo mesmo auditor, uma nos controles internos, que tem um objetivo, outra nos tópicos contábeis, os controles contábeis e administrativos, que tem um outro objetivo. Vamos voltar para o slide então? Então olha só, está falando justamente isso. Olha no slide, os testes de auditoria podem ser classificados em, primeiro, testes de observância ou exame de aderência. Por que a doutrina chama de exame de aderência? Porque o objetivo é justamente verificar se os controles internos estão aderentes, estão adequados àquela política de controles internos. Então, está aderente às normas, está aderente às leis? Vamos lá. Então, os testes de observância têm por objetivo a obtenção de razoável segurança de que os procedimentos de controle interno estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento e cumprimento. Então, quando a banca disser assim, olha, determinados procedimentos têm por objetivo avaliar os controles internos. Quais testes eu estou falando? Teste de observância. Por outro lado, os demais testes são os testes substantivos. São aqueles que visam a obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e validação dos dados produzidos pelos sistemas contábeis e administrativos. Então é muito simples, essa diferença é muito simples. Se eu estou aplicando procedimentos nos controles internos, eu estou aplicando testes de observância. Vou marcar em amarelo aqui ainda, ó. Se eu estou nos controles internos, teste de observância. Se eu estou nos sistemas contábil e administrativos, eu estou aplicando testes substantivos. Ficou clara essa diferença, pessoal? Então tá aqui, olha. Esse aqui é um conceito mais antigo, mas que ainda costuma ser cobrado em prova. Procedimento de auditoria
são divididos em testes de observância e testes substantivos. Os testes de observância com foco nos controles internos. Os testes substantivos nos sistemas contábeis e administrativos. Ficou tranquilo isso então? Então esse item é muito importante, essa diferença. Como é que são nas normas hoje? Como é que as normas de auditoria citam hoje? As normas hoje falam o seguinte, que eu tenho testes de auditoria com foco nos controles internos, são os testes de controle, e nos sistemas contábeis, que são os testes substantivos, os procedimentos substantivos. Entretanto, o auditor hoje entende que antes de aplicar esses testes, ele pode realizar alguns testes de avaliação de riscos. Então, ele pode verificar os riscos daquela empresa, os riscos da atividade da empresa, considerando as demonstrações contábeis, os riscos de que ele emita uma opinião inadequada. Tranquilo? Então, ficou bem fácil isso. Os testes de detalhes são os testes mais específicos para as transações e os procedimentos analíticos substantivos, a gente vai tratar depois, é um tipo de procedimento com foco na verificação de situações ou tendências atípicas, a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Prosseguindo então, pessoal, procedimentos de auditoria. Então ficou claro, se eu estou falando de controles internos, teste de observância. Se eu estou falando de controles contábeis administrativos, de verificação, eu estou falando de testes substantivos. Atualmente, nós entendemos que antes dos testes adicionais, a gente deve fazer uma avaliação de riscos. Fiz os testes de avaliação de riscos, depois eu tenho os testes adicionais, que, mais uma vez, serão divididos em testes para os sistemas de controles internos e os procedimentos substantivos, sistemas contábeis, mais uma vez, e administrativos.